Bem, nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre funções orgânicas, prosseguindo com a playlist de Química Orgânica e como que vai ser as funções orgânicas. Elas são basicamente o que a gente tinha estudado anteriormente, os hidrocarbonetos, só que agora vai ter uma diferençazinha. Vai entrar o oxigênio, vai entrar outros elementos e a gente vai estudar um pouco como eles interagem. Começando os álcoois, os mais simples, eu diria, dessas funções orgânicas. Bem, o que acontece? O nosso querido hidrogênio ele vai ser trocado por uma hidroxila. O hidrogênio ele vai passar a ser OH, certo? Então, o que acontece quando ele passa a ser OH? Aqui eu trouxe um exemplo de... Aqui, ó, por exemplo, aqui tem um H e tem o C ligado ao H, tranquilo. Bem de boa, isso aqui é o que a gente já tinha aprendido. Só que nesse caso aqui, ó, ele vai estar ligado também a um OH, ó. Tá vendo? É a mesma coisa desse cara aqui, só que agora está ligado com um OH. E daí, beleza, ele está ligado com OH. E agora o que acontece? Bom, agora ele vai ser chamado de um álcool. Nesse caso, a gente vai ter um álcool o quê? Primário. Por que um álcool primário? Por causa que esse cara aqui, ó, ele está ligado a somente um outro carbono. Esse aqui é um carbono primário. Igual a gente viu no primeiro vídeo, que esse cara é um carbono primário. Então esse álcool vai ser um álcool primário. Mas poderia ter outros? Bom, poderia. Por exemplo, se eu tivesse aqui um C ligado com C, ligado com C, e aqui tivesse ligado o OH. E daí, o que iria acontecer? Isso aqui iria ser um álcool secundário. E se aqui tivesse um C? Iria ser um álcool terciário. Pode ter álcool quaternário? Não pode ter álcool quaternário. Por quê? Porque só pode fazer 4 ligações do carbono. Então, se ele fizer ligações com 4 carbonos, ele não pode ligar com OH. Certo? E como que a gente vai nomear esse cara aqui? Ele vai ser basicamente a mesma coisa dos hidrocarbonetos, só que com o sufixo ol. A gente colocava antes O, agora a gente vai colocar o quê? Vai colocar ol. Como assim? Bem, nesse exemplo aqui, a gente vai ter aqui 3 carbonos, ou seja, prop, todas ligações simples, ou seja, AN, propan e termina com OL, propanol. Esse vai ser o nome desse cara, então, certo? Aqui eu trouxe um álcool muito importante, queria debater um pouquinho sobre ele. Esse aqui é o etanol. Mas por que ele é tão importante? Porque ele é o álcool mais comum. Tem no combustível, tem em bebidas alcoólicas. Esse é o cara que a gente vai encontrar mais facilmente ele. É o etanol. Percebe que ele é bem simples, ó. É C com C, os hidrogênios em volta aqui e um OH. E, uma coisa, nesse desenho aqui eu queria que vocês notassem uma coisa. Por exemplo, o carbono, ele faz 4 ligações, o carbono. Ou seja, quando tem 4 ligações, ele vai formar um tetraedro, certo? Ele vai formar um tetraedro. Ou seja, nesse caso aqui, ó, ele vai formar um tetraedro. Esse cara aqui, ó, ele está mais para trás. Não sei se vai dar para conseguir ver, mas, por exemplo, tem uma angulação aqui, ó. Uma angulação aqui. Eu queria desenhar eu tentei fazer esse desenho para perceber um pouco isso aqui, essas angulações aqui. Vai ser sempre 109,5 graus. Depois eu faço um vídeo mais especificando mais sobre isso. Mas é importante saber que tem isso. Bom, aqui os fenóis. O que são os fenóis? Vai ser uma cadeia aromática, certo? Ligada com um OH. Esse cara vai ser um fenol, certo? Um fenol. E como que a gente vai nomear esses fenóis? A gente vai colocar um hidroxi de hidroxila na frente e vai colocar o nome do aromático a seguir. Por exemplo, nesse cara aqui, ó, vai ser o quê? Hidroxibenzeno, certo? Mas e se fosse assim, ó, por exemplo, mais que um desenho dê para perceber um pouco, mas aqui, ó, a gente tem um naftaleno aqui, certo? 2 aromáticos ligados um ao outro. Aí, por exemplo, aqui a gente vai ter um OH. OH. Então, esse aqui vai ter que ser o quê? Hidroxi. Seguido de quem? Do naftaleno. Não tem essa barrinha aqui que eu coloquei só para
Vocês entenderam? Seguindo naftaleno. Esse aqui vai ser o nosso hidroxinaftaleno, certo? Sem a barrinha, esquece essa barrinha. Hidroxinaftaleno, um seguido do outro. Vai ser sempre o hidroxi com o nome do anel aromático depois. Aqui, falar um pouco dos éteres. O que vão ser os éteres? Eles vão ser basicamente uma quebra de cadeia. Aqui a gente teria que ter, se fosse, por exemplo, um propano, seria C ligado a C, beleza. Mas daí não, mas daí vem esse oxigênio aqui, ó. Percebe que aqui ele vai ser angular, certo? Porque ele está com elétrons sobrando aqui. Não vai ser retinho, igual a gente estava fazendo na cadeia carbônica. Mas então, esse cara aqui, ó, ele vai ser o O. Ele está quebrando nossa cadeia, ele está deixando ela heterogênea. Beleza, como que a gente vai lidar com isso então? Esse aqui vai ser um éter, porque está com o oxigênio quebrando. Bem, e como que a gente vai nomear? A gente vai colocar o nome do radical que vem antes, oxi, por que oxi? Por causa do oxigênio, eu creio, no meio, e o radical que vem depois. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, o que está vindo antes? Está vindo esse cara antes, ou seja, met. Por quê? Porque tem só um C. Seguido por oxi, desse cara aqui, ó. Meio que você vai seguindo ali na cadeia. Seguindo por C. Seguindo por esse C, que vai ser o quê? Metano. Esse aqui vai ser o metano. Nesse aqui a gente só colocou um met, realmente. Nesse cara aqui a gente colocou metano. É basicamente seguindo essa receita aqui. E nesse caso aqui, ó, esse vai ser o nome o quê? Esse vai ser o nome oficial. Por quê? Tem outro nome? Tem um nome que é o nome usual. Que vai ser o quê? Vai ser colocar o éter seguido dos radicais ligados. Certo? Isso aqui não é um éter? Então tá, então a gente vai colocar éter seguido dos radicais que estão ligados a esse éter aqui, a esse O. Que vai ser esse C e esse C. Se tem dois C, éter dietílico. Trouxe outro exemplo. O que acontece aqui, ó? Aqui a gente tem pá. Lembrando que aqui é angular também, eu coloquei nesse esquema só para ficar mais fácil, mas aqui é angular, por causa que ele tem elétronzinho sobrando. Mas então o que acontece aqui, nesse caso aqui? A gente vai ter o quê? Antes desse O, a gente tem um etano, certo? E depois a gente tem o quê? Um propano. Então como que seria o nome oficial dele? Et de etano, seguido por ox, seguido por propano. Esse seria um nome assim, perfeito para se usar nele. Mas em provas, por exemplo, você pode encontrar como éter etil propílico. Por quê? Por causa que esse, de novo, igual o exemplo que está em cima, esse cara e os caras que estão ligados a ele. Esse cara é o éter, seguido por quem? Etil, porque aqui está um etil, e aqui está um propil, certo? A gente vai usar o nome da ramificação. Ou pode encontrar também como éter, etílico e propílico. Bom, é isso. Eu vou continuar com outro vídeo depois, continuar sobre as funções orgânicas, mas esse para por aqui.